Diz assim o autor desta carta: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós temos aqui uma fantástica apresentação que o autor dessa carta faz do Senhor Jesus. Deus falou de muitas formas aos antigos
profetas, os patriarcas e assim por diante. Mas nesses últimos tempos, agora, Jesus foi quem trouxe a mensagem de salvação de Deus para a humanidade. E Jesus realizou a obra da salvação. Jesus morreu na cruz, como ele diz aqui, fez a purificação dos pecados. Jesus foi assunto aos céus e lá está, assentado à destra de Deus Pai. E de lá um dia ele voltará para recolher o seu povo, para que todos estejamos com ele em toda a eternidade. Jesus, na carta aos Hebreus, é apresentado como superior e suficiente. Não é necessário mais nada, mais ninguém além de Jesus para a nossa salvação, para nos resgatar da condenação do pecado. No passado havia os sacerdotes, o povo israelita tinha seus sacerdotes, e havia o sumo sacerdote, e esses sacerdotes faziam a intermediação entre o povo e Deus. Mas agora, na carta aos Hebreus, o autor diz que Jesus superou tudo isso. Tudo isso foi aniquilado, foi cancelado, porque Jesus é muito superior e é absolutamente suficiente para cuidar desse problema da humanidade. Então, no capítulo 4, versículo 14, ele continua o seu pensamento, dizendo assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então nós estamos aqui, diante do trono da graça de Deus. Viemos aqui para nos apresentarmos a Deus e oferecermos a Deus culto de louvor, de adoração, com gratidão em nossos corações, reverência em nossos corações, porque sempre que precisamos, Deus nos socorre, porque a misericórdia de Deus é infinita e a misericórdia de Deus dura para todo o sempre. Então nós estamos aqui nesse momento, vamos dedicar a Deus a nossa adoração, nosso louvor, fazer isso pedindo a Deus através do seu Santo Espírito que nos conduza, e vamos nos valer do poder, da glória, da santidade de Jesus, o Filho de Deus, nesse ato de adoração. Eu convido a igreja a ficarmos de pé, se for possível, para uma primeira oração. E após a oração, ainda de pé, se possível, cantaremos louvores a Deus. Nosso Pai grandioso, nosso Pai bendito, nosso Deus de poder, de glória, de majestade. Bendito e glorificado sempre seja o seu santo nome. Pedimos, Senhor, agora que o Senhor aceite a nossa gratidão por estarmos aqui, porque o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu todos os meios que necessitamos para estarmos aqui e assim prestarmos ao Senhor um culto de louvor e de adoração. Pedimos que o Senhor nos guie, seu Santo Espírito nos conduza, esteja conosco,
que façamos tudo de forma a agradar e honrar o seu santo nome. Pedimos que o Senhor nos aceite e aceite, ó Deus, a nossa adoração. E agradecemos sempre tudo em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, seu Filho amado. Amém. Amém. Vamos cantar. Deus em glória, por grande fervor, seu Filho bendito, por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, Tu és o Senhor de tudo que sou.
mensagem de hoje, eu peço que os irmãos abram em Efésios 4, versículos 15 e 16. Efésios 4, versículos 15 e 16. Antes de lermos a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Senhor Pai, graças a Deus por estarmos aqui, Pai, em mais um dia dessa semana, Pai, mais essa semana que está começando, Senhor Deus. Pai, seja conosco, nos abençoando, Pai, e guiando, Pai, o irmão que virá aqui à frente, para que da boca dele serão apenas as tuas palavras, Senhor Deus. Guia-nos, Pai, nos abençoe e seja sempre conosco, Deus. Em nome de Cristo Jesus, amém. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Mas Jesus, irmãos, a palavra do Senhor, ela é a base da comunhão com Deus. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, é a base, é o que sustenta a comunhão com Deus. Nós vemos em um mundo religioso onde nos é oferecido muitas coisas, inclusive igrejas. Mas pensando no que a Bíblia nos ensina, nós podemos perceber como era aquele grupo de pessoas lá no primeiro século, muito tempo atrás. Mas como foi isso? Como eles agiram? O que eles fizeram? Como eles viveram? E nós vamos perceber e vamos aprender que a palavra de Deus fazia toda a diferença na vida daquele grupo, que começa com 3.000 em Jerusalém, e aí à medida que foi passando, foi crescendo, e a igreja, aquele grupo de pessoas também foi chamado de igreja, foi espalhando pelo mundo, pelos séculos, pelos anos, e foi se agigantando e chegando até o mundo conhecido da época. A palavra de Deus, ela é e sempre será a semente, olha lá, é a semente que produz o fruto que é agradável ao Senhor. Lucas está dizendo isso aí, nós temos algumas passagens, você não precisa abrir todas lá não, mas você pode anotar se você quiser. Lucas capítulo 8, versículo 11 está dizendo isso. Paulo vai também dizer depois, e vai descrever, que o Evangelho é o poder de Deus, que convence as pessoas, que produz fé, para que as pessoas possam ver quem é Jesus. O Evangelho é quem liberta as pessoas do pecado. O Evangelho de Jesus, não o meu, não o seu, mas o Evangelho de Jesus vai fazer tudo isso, e faz tudo isso. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 31 e 32 está dizendo isso. É somente por meio do Evangelho que entramos no corpo de Jesus. A palavra dele, a palavra de Jesus, o que ele ensinou, faz toda a diferença. E pensando no nosso ambiente, e vamos chamar esse ambiente aqui de igreja, ela também deve permanecer.
ela deve ser orientada, ela deve ser obedecida por todos nós, porque a palavra é de Deus. Aqueles primeiros irmãos obedeceram a palavra do Senhor, e essa palavra também nos santifica, ela nos faz caminhar. Ah, mas eu era isso, eu era aquilo, não importa. Com a palavra de Deus, nós somos aperfeiçoados, estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo santificados também. A palavra de Deus vai nos dizer isso, né? Jesus orou pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, e vai dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um, como nós o somos. E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Palavras belíssimas da oração de Jesus, de João capítulo 17, a partir do versículo 17. Ele estava orando ao Pai, pedindo pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. E aquela oração de Jesus, ela chega até nós nos dias de hoje, discípulos de Jesus hoje. Essa mesma oração de Jesus tem chegado até nós e penetrado dentro dos nossos corações. Ele está falando de verdade, e quando falamos de verdade, logo vem na nossa mente: a verdade é Jesus. Ele falou que era ele. Jesus disse lá: eu sou caminho, verdade e vida. Quando falamos de verdade, em um mundo com várias verdades, nós temos que lembrar de Jesus. Jesus é verdade, a sua palavra é verdade. Nisso nós podemos segurar, isso nos sustenta. É muito mais seguro ficar com o que Jesus ensinou, ficar com o ensinamento dele, ficar com o ensino dos apóstolos. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Uma vez que nós entramos em comunhão com Deus, a palavra dele continua indispensável. As Escrituras, elas nos fornecem para todos nós, para a sua igreja, tudo o que precisamos. Com a palavra de Deus, nós estamos preparados, nós estaremos equipados para vivermos. É isso tudo na palavra de Deus. Isso nós estamos aprendendo, ou ainda estamos aprendendo com a própria palavra de Deus. Paulo vai dizer lá para Timóteo, para ele ficar com a palavra de Deus, para ele tomar cuidado com o que ele pregaria, né? Com o que ele ensinaria. Ensine o que Jesus ensinou. Fique com o que está na Bíblia. Para nós hoje, né? O que Jesus ensinou? Vamos ensinar. Quais as verdades? E nós já sabemos que é Cristo. E a sua mensagem, a sua palavra. Vamos ficar com ela. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não erraremos. Nós vamos errar naquilo que nós estamos comunicando, naquilo que nós estamos falando. Porque a verdade é de Jesus. A palavra é de Deus. E essa sim, nós podemos garantir que é verdade. Fora disso, é dúvida. É dúvida. Agora, em Jesus e na sua palavra, não. Essa é verdadeira. Isso nós podemos segurar e podemos ficar. Paulo vai dar um alerta também para os coríntios, né? Vai dizer assim: ó,
Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, isso é aquele que ultrapassa os ensinos de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. Não tem. Não tem Deus, aquele que não permanece no ensino, na doutrina. Ele não tem nem o Pai e nem o Filho. Olha o perigo. O que eu devo falar? O que eu devo ensinar? Aquilo que Jesus ensinou. De novo. E se eu fugir disso? Olha, estarei correndo um grande problema, não é? Todo aquele que ultrapassa a doutrina, o ensino de Jesus, um perigo que nós temos que observar. O que eu estou falando? O que eu estou ensinando? O que eu tenho compartilhado com as pessoas? Os meus vizinhos, os meus amigos. O que é? É o ensino do mestre? É um ensino que aceita todos? Todos. Mas você não sabe o que eu fiz. Não, mas Deus sabe. Eu acho que Ele sabe. Mas mesmo assim Ele está convidando você a se arrepender, a mudar de vida. É esse ensino que nós temos que levar para frente, irmãos. Que a igreja, como um todo, tem que ensinar. O nosso ambiente aqui, ele deve ser um ambiente onde todos que vierem possam entrar. Todos. Seja ele lá com o estereótipo que estiver. Jesus olha o coração. Jesus não olha a casca. Quem gosta de casca são os homens. Muitas vezes são os homens. Mas Jesus olha lá no íntimo de cada pessoa, de cada ser. Então o nosso papel é receber as pessoas, distribuir Jesus, o Evangelho, a sua verdade, para todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Não precisa passar pelo meu filtro. Não. Primeiro eu vou filtrar e ver se ela merece ouvir o Evangelho. Como? Como pode isso? Não. Nós temos que pregar o Evangelho para qualquer um. Para qualquer um que aparecer na nossa frente. Esse é o papel da igreja. A igreja, a base do nosso ensino é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem ensinado isso. Pessoas são importantes. É em pessoas que nós devemos focar. E a igreja de Jesus deve agir dessa maneira. Aqueles irmãos do primeiro século, eles, em Atos 2, volta aí a sua Bíblia, vamos ler eles. Atos capítulo 2, versículo, é bem conhecido, é muito conhecido esse período aqui da igreja, mas olha lá no verso 42, Atos 2, verso 42, vai estar dizendo assim, está falando da igreja, do início da igreja, dos convertidos, e está dizendo assim, e perseveraram, quem? Os irmãos, os discípulos de Jesus, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Mas observe, aqueles irmãos, aquelas pessoas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou na doutrina da igreja? Não, os apóstolos, está dizendo aí, não sou eu dizendo, é só você ler, leia aí, que aqueles irmãos observavam aquilo que os apóstolos tinham ensinado. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente tem muitos grupos, só que esses grupos, será que eles ensinam a doutrina dos apóstolos? Esses irmãos aqui observavam.
O ensino dos apóstolos. Não é a doutrina da igreja. É para pensar, é para a gente pensar, para a gente nos localizarmos e começarmos a ajudar pessoas. Ajudar pessoas, inclusive pessoas do mundo religioso. Não é? A igreja de Jesus, ela permanece ainda hoje no ensino dos apóstolos. Não é? E se nós permanecermos no ensino dos apóstolos, nós acertaremos, estaremos sendo aprovados por Deus, não fugiremos da doutrina, isto é, do ensino de Jesus. Aqueles irmãos do passado observaram tudo isso, que nós também possamos observar hoje esse ensino. Não é? A igreja de Jesus, ela ensina a palavra de Deus, a palavra que é ensinada. E é isso que nós devemos fazer, continuar fazendo. Eu sei que você faz, nós estamos fazendo, que nós continuemos a fazer isso. Não é? Paulo vai dizer lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que a igreja de Deus é a coluna e o fundamento da verdade. Onde as pessoas podem conhecer a verdade? Na igreja de Deus, na igreja de Jesus. Nós temos o dever de falar a verdade. Nós temos o dever e a obrigação de falar somente a verdade. E um mundo cheio de confusão. Mentiroso? Sim. Mas nós temos a obrigação de falar a verdade, porque isso é o ensino de Jesus, isso é o que Jesus quer de nós. Isso é o que Jesus espera de cada um de nós, individualmente e como a igreja também, em um todo, né? A igreja como um todo, esse organismo vivo que nós estamos vivendo e que nós estamos participando todos os dias, não é? E nós temos vários exemplos de igrejas do primeiro século que serviram fielmente, que seguiram fielmente somente o ensino e que seguiram fielmente somente o ensino de Jesus. Várias delas. Algumas falharam, mas foram ajudadas, né, a retornar para o caminho que nunca deveriam ter saído. E a igreja é interessante, irmãos, nós temos aqui um grupo um grupo de presbíteros, sempre no plural. E esses presbíteros, ou bispos, ou pastores, mesma coisa, são responsáveis pela alimentação espiritual do rebanho. Esse é o papel dos presbíteros que nós temos aqui. Não é? Nós lemos: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbíteros como eles, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que foram confiados, antes, tornando-vos modelo para todo o rebanho. Pedro escreveu isso, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Não é? Um ensino relevante, um ensino demonstrando, falando com os pastores. Olha, como é que você deve agir? É desse jeito aqui. Tem que ser desse jeito. E a igreja de Jesus tem esses pastores, e eles têm que agir exatamente desta maneira, cuidando
do rebanho. Não sendo dono, cuidando do rebanho. Graças a Deus por isso, graças a Deus por esse ensinamento. É assim que os pastores devem agir, e não agindo como lobos vorazes. Você sabe o que eu estou falando, né? Se você ligar a TV, você vai ver cada uma. Mas também é fácil de observar. Nós sabemos o que é certo. Estamos aprendendo o que é certo. O que é certo é o que está na Bíblia. É o que os apóstolos ensinaram. Tudo que você vê diferente, você questiona. Nós temos o que é certo, o que é correto. Não é? Tudo que for diferente, você vai dizer, peraí, não é assim que está lá. Não é assim que a Bíblia está dizendo. Não é? Um irmão lá de BH, lá menor que agora desse ano, ele falando sobre outro assunto, mas falando de verdade, do que é correto, do que não é. Ele vai dizer, ele disse que certa vez foi na farmácia, lá em BH, aí ele ficou observando lá a mulher de caixa, né, contando as notas. E ela contava com uma rapidez, isso anos atrás, né, que hoje em dia não tem mais nem dinheiro em espécie, é difícil, não é? Mas lá naquela época ainda tinha. Aí a caixa contando, né, o dinheiro, com habilidade danada. Aí na hora da vez da filha dele lá pagar o remédio dele, que estava aí a esposa dele, ele perguntou para a caixa: mas vem aqui, você conhece todas as notas falsas? Aí a mulher olhou para ele, a caixa, né, lá da farmácia, olhou para a cara dele e falou: não, eu só conheço a verdadeira. Que maravilha! Ela conhecendo a verdadeira, as falsas, rapidamente ela consegue verificar rapidamente. Voltando para o nosso assunto, é isso. Quando nós conhecemos o ensino de Jesus, bom, o restante não é aquele que Jesus ensinou, devemos descartar. É isso que nós vemos, é isso que nós aprendemos, não é? Nós temos que examinar, né, todas as Escrituras, examinar a Bíblia, que é verdadeira. Isso nós vamos ficar, isso nós vamos ensinar. O que não é, descarte, jogue fora. Falamos muito hoje sobre verdade, né? E o que é a verdade? Sabe quem perguntou isso? Pilatos. Perguntou para Jesus: o que é a verdade? Ele perguntou isso para Jesus. Nós já estamos aprendendo aqui. Nós vimos aqui que a verdade é Jesus. A sua palavra também é a verdade. E é nela que nós devemos ficar. A Bíblia conta uma série de verdades. Os evangelhos maravilhosos, Jesus ensinando. As cartas dos apóstolos também ensinando verdades que receberam do Pai, que receberam de Deus. É com isso que nós devemos ficar, com essa verdade, e ensinar essa verdade para todas as pessoas, sejam elas, de novo, quem for. A mensagem de Jesus e a mensagem dos seguidores de Jesus para outras pessoas sempre vai ser essa: Jesus e a sua verdade. Jesus é a verdade. Essa é a mensagem, é a nossa mensagem para com as pessoas, não é? A nossa tendência humana é falar de outras coisas, sabe? Muitas vezes na nossa mensagem, no nosso ensino, não é? Nós queremos falar sobre uma palavra suave, sabe? Assim, não exatamente, não que Jesus não tenha falado palavra suave. As palavras de Jesus sempre foram cheias de sabedoria. Ele sabia colocar, ele sabia falar, o que não falar, para quem ele estava falando, o coração daquela pessoa. Ele sabia de tudo isso. O que eu quero dizer aqui é que muitas vezes nós queremos, sabe, rodear muito, botar muito. Eu não vou falar açúcar, que açúcar faz mal. Mel, né? Mel é mais saudável, vamos dizer assim. Na palavra de Deus, nós não podemos, não devemos. A palavra de Jesus já está ensinada,
já está relatada, já está escrita. Vamos fazer como ele fez. Fale o que ele falou. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Nós vamos estragar quando nós fazemos isso. Então, ensine a palavra de Deus e viva. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, que uma vez nos leu. Mas siga a verdade, e essa verdade em amor. A verdade em amor. Você vai ver várias vezes isso. A verdade trabalhando com amor. O amor e a mentira, você não vai ver. É um casamento que não se constrói. Agora, a verdade e amor, casamento perfeito. Casamento perfeito. Então, a verdade em amor deve ser ensinada, deve ser vivida, deve ser realizada nas nossas vidas. Mas nós devemos crescer nisso tudo no cabeça que é Cristo. Jesus nos ensina isso. Quem é o chefe aqui? Jesus. Quem manda aqui? Jesus. Todas as perguntas que você fizer, a resposta vai ser Jesus. É assim que é, e é assim que vai ser, e é assim que nós devemos vivenciar e viver dessa maneira. A verdade em amor. Verdade em amor. E continuando, 4,16, Efésios 4, versículo 16. Que todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, de novo, em amor. Tudo vai dar certo. A igreja vai caminhar. Quando nós vivemos a verdade em amor. Quando eu vivo a verdade em amor, quando você vive a verdade em amor, quando todos nós vivemos a verdade em amor. Qual é o resultado disso? Crescimento. Crescimento. A igreja vai crescer, crescimento do corpo. E é isso que nós precisamos. Eu sei que a tendência humana muitas vezes é outra, mas que nós voltemos, sabe? Opa, minha vontade não deve prevalecer. Minha filosofia, muito menos. Minha técnica, também não. O que faz a diferença na vida das pessoas é o Evangelho, é Jesus. Ele é a verdade e vida, e Ele dá vida. E é aí que nós devemos continuar pregando e compartilhando com todas as pessoas. Os discípulos de Cristo pregam Jesus crucificado e rejeitam a sabedoria humana. Jesus crucificado? Esse Jesus crucificado. Paulo vai dizer isso depois também. Vai dizer com mais propriedade até. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 1 a 5. Paulo dizendo isso. A mensagem dele toda baseada na pessoa de Jesus, não naquilo que ele achava que era a sabedoria que vinha dele. Não, a sabedoria nós temos que ter, sim, mas a que vem de Jesus, a que vem de Deus. Essa faz a diferença em todos os momentos, em todos os meios, em todos os ambientes. Então que nós fiquemos, que nós possamos pregar Jesus Cristo como o único caminho que nos leva até a salvação, o único caminho que nos leva até Deus, Jesus. Nada mais.
nem ninguém, só Jesus nos leva até Deus e nos dá a única salvação. Finalizando, chegando aos finalmente, não é? Acho que já falei até demais, viu? Os fiéis seguidores de Jesus ensinam que Jesus é eterno, como Pai eterno. Falam da autoridade absoluta de Jesus e o reconhecem como o alicerce da igreja. Uma igreja que se preocupa em agradar a Deus pregará o que a Bíblia ensina sobre a salvação. Mostrará a necessidade da fé, do arrependimento, do batismo para a remissão dos pecados. Ensinará também que é essencial obedecer a Jesus, fazendo tudo em nome dele. Ensinam que é necessário ouvir e praticar a palavra de Cristo. Nós rejeitaremos tudo aquilo que não é de Jesus. De novo, nós conhecemos o que é verdadeiro. O que é falso. Não é? Nós não podemos modificar a mensagem de Jesus. E nós devemos compartilhar essa mensagem. Isto é, pregar a palavra a todo momento. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, né? Longo ânimo. Para nós hoje, vivendo num mundo tão cheio de correria e de urgências, né? Outras, né? Isso tudo nós aprendemos através do ensino de Jesus e o ensino também dos apóstolos. Que nós realmente, irmãos, sejamos a igreja que Jesus espera de cada um de nós. Que nós possamos viver realmente de acordo com a verdade. Podemos perceber aqui, podemos entender, através das Escrituras, que a verdade é Jesus. Portanto, fique com essa verdade. Segure-se em Jesus e na sua palavra. E aí nós estaremos realmente fazendo a vontade de Deus, efetivamente, individualmente e como a igreja gloriosa de Jesus. Se você está aqui hoje pela primeira vez, eu sei que tem, e se você quiser saber mais sobre o ensino de Jesus, nós somos abertos a te ensinar, nós somos abertos a compartilhar desse tesouro que é o ensino de Jesus com você. E se você também está aqui com a gente há muito tempo e também não se decidiu, já ouviu bastante, é para você pensar também, né? Pense sobre isso, reflita sobre como é bom servir Jesus, como é bom ter Jesus como nosso Senhor, como nosso supremo pastor, como ter a nossa referência infalível. É Jesus, Jesus e Jesus. Deus te louvado. Gostaria de pedir que todos possam ficar de pé. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem.
mesa preparada, ceia ensinada, Cristo instruindo, morte aproximada. Isto é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Este pão meu corpo, que por vós foi dado, sacrifício eterno para ser lembrado. Isto é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Sangue derramado, suco abençoado, Cristo entristecendo para ser levado. Isto é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Amém. Pode se sentar. Bom dia a todos. Primeira Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ouvimos a palavra de Deus na mensagem, temos ouvido, temos pregado, temos aprendido, temos ensinado. Deus nos dá conteúdo para que nós continuemos a usar aquilo que Ele nos deu e nunca vai retirar de nós nosso livre-arbítrio. Por isso, não está escrito aqui que Paulo ia examinar as pessoas. Vou examinar vocês e ver se vocês podem ou não tomar a ceia. E por isso que essa ordem não é dada a nenhum ser humano. E Paulo, passando para aquela igreja que já tinha conflitos, tinha dificuldades, e não estavam fazendo a ceia do Senhor corretamente, vai falar para que cada um se examine e coma do pão e tome do cálice. Ao reunirmos aqui para tomarmos a ceia do Senhor, nós não estamos apenas repetindo um ritual, nós estamos proclamando a verdade eterna que está em Cristo Jesus, que morreu, que ressuscitou e que voltará. Então, ao partirmos o pão, isso representa o corpo de Cristo dado por nós e o cálice, o sangue derramado por nós. Então a ceia é um convite à reflexão. Como está o nosso coração diante dele? Por isso nos examinamos. E outro ponto importante é um lembrete de que não caminhamos sozinhos quando partilhamos da ceia juntos. Somos um corpo, unidos pelo amor de Cristo crucificado naquela cruz. Os versículos 23 ao 25 dizem, de 1 Coríntios 11: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, esse pão sem fermento agora, que representa o seu corpo santo, puro, entregue naquela cruz por nós. Que o Senhor, Pai, enviou seu Filho para se fazer pecado, para salvar a humanidade. E todo esse plano de salvação é completo para nós. Nós te agradecemos, Pai, por seu Filho fazer esse sacrifício por nós. E nós oramos aqui agora e lembramos, conforme mandamento, Pai, desse momento crucial por cada um de nós. E cada um de nós tomamos a decisão, Pai, de seguir e agora neste momento de nos examinarmos, Pai, cada um de nós, e tomarmos como referência a ser o Senhor. Comemos deste pão que representa o seu corpo entregue por nós. Em nome de Jesus, estamos aqui. Amém. Ao participarmos da ceia do Senhor, somos renovados em fé, humildade e gratidão. Cada gesto deste nós nessa mesa sagrada nos aproxima mais do Salvador e uns dos outros. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo sangue do seu Filho derramado naquela cruz. Obrigado porque nos lembramos, Pai, todas as semanas, sempre, Pai, desse sacrifício feito por nós. E passaram-se todos esses anos e nós continuamos, Pai, fazendo este ato em memória do Senhor Jesus. E é por Ele que estamos aqui, é por Ele que temos a salvação e é nele que esperamos, Pai, dia após dia. Muito obrigado pelo seu sangue derramado naquela cruz. Nós oramos agora e que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Continuamos nos examinando. Milagre santo no caminho de Emaús, quando tudo era branco, homem de luz apareceu, ressuscitou, meu Jesus, ressuscitou, Jesus, agora brilha nos céus a esperança de Deus, ressuscitou no terceiro dia. Muitos dos seus discípulos viram mil maravilhas após a cruz. Tudo aconteceu, ressuscitou Jesus, ressuscitou Jesus, agora brilha nos céus a esperança de Deus, ressuscitou, ressuscitou.
Nós iremos agora dar continuidade ao culto de adoração a Deus. Vamos participar da oferta ao Senhor. A nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, com amor, produz obra do Espírito, produz fruto do Espírito. Mas a obra é essencial, que todos nós possamos participar dessa obra abençoada, que é a propagação do Evangelho do Senhor Jesus, a verdade de Jesus, como foi aqui pregado. Para esse momento, eu gostaria de ler um texto que encontra na carta de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, nesse momento, nós temos a oportunidade de participar dessa obra maravilhosa que o Senhor concedeu a nós, nossa responsabilidade de levar a palavra de Deus às pessoas que não conhecem. Mas nesse momento, cabe a todos nós que já fomos batizados, que somos seguidores de Jesus, você que nos visita e ainda não se entregou a Jesus, não se sinta constrangido em participar desta obra. Se você sentir desejo de participar, nada proíbe. É importante lembrar e ressaltar que a oferta ao Senhor é voluntária, conforme a nossa prosperidade. 2. A oferta deve ser também planejada. É muito importante nós planejarmos a oferta a nosso Deus. É importante também saber que a oferta é sacrificial. Devemos focar sempre no lado espiritual nesse momento. É um momento, é um mandamento do Senhor. É um ato de gratidão que deve ser feito com alegria e amor a Deus. Através das nossas ofertas, nós estamos participando desta obra abençoada que Deus nos concedeu para que possamos, através de cada um de nós, levar a palavra de Deus. Então você, nas nossas ofertas, estamos também colaborando para esse trabalho maravilhoso, essa expansão da palavra de Deus. Vamos orar. Antes da oração, gostaria de dizer que lá no fundo tem uma caixa, se você quiser depositar o valor lá naquela caixa, e também tem o número do Pix, se você quiser fazer transferência bancária. Então, faça da melhor forma que você achar. Oremos. Nosso Deus, nosso amado Pai, nesse momento, Senhor Deus, estamos com o coração tão gratos ao Senhor, porque nós temos a oportunidade de demonstrar na prática o que temos pregado, que é ofertar ao Senhor, através dos nossos bens, possamos demonstrar a nossa fé em Cristo Jesus.
Abençoa, Senhor Deus, esses valores que vai estar aqui guardado, para que sejam usados, Senhor Deus, para que o Teu Evangelho seja propagado em todos os campos do mundo, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Nós agradecemos sempre, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Peço por gentileza que aqueles que querem possam ficar de pé para este último momento desta manhã, mas que possamos ainda adorar a Deus pela nossa vida, até se Deus permitir o próximo domingo. Somos no Espírito e um do Senhor, somos no Espírito e um do Senhor, e rogamos que sempre haja esta união, e o mundo verá o nosso amor, sim, o mundo verá o nosso Bom dia a todos, que a paz e o amor de Cristo estejam com todos. Amém? Estamos encerrando as atividades dessa manhã. Antes de entrar nos avisos e pedidos e agradecimentos, gostaríamos de conhecer você que está nos visitando aqui pela primeira vez ou é de outra congregação. Então, se você puder ficar uns 9 segundos em pé, para que possamos identificá-lo e cumprimentá-lo após o encerramento. Sejam bem-vindos, voltem mais vezes, estamos muito felizes com a presença de vocês. Vamos continuar orando pelos seguintes irmãos e irmãs. O irmão Ramos e sua esposa Djanir com problemas de saúde. O irmão Delfim continua precisando de nossas orações. Vamos também orar pelo Sérgio e pela Sandra. Recuperação dos irmãos Edinho da igreja em Curitiba e o Sérgio Almeida, ambos em tratamento de câncer. Pelos irmãos sem trabalho, por irmãos que estão de luto, oremos também pelas nossas autoridades, pelos que sofrem por guerras, fome, doenças ao redor do mundo. A Silvana pede para Deus abençoar o serviço do Murilo e trazer ele para Cristo, e que Juninho possa aceitar ajuda para sair das drogas e voltar para Jesus. Seu Albino pede orações por Emanuel, seu filho, pela sua cirurgia, por sua recuperação e para que possa trabalhar o mais rápido possível. A Virgínia pede orações pela Raquel e família,
pede para que Deus abençoe, direcione os melhores profissionais na cirurgia do braço de Emanuel. Pede para o seu primo Andrei, que sofreu um acidente e necessita de recuperação rápida para voltar para o Brasil. E agradece a vida da sua mãe, Araci, que completa hoje 75 anos. E ela pede ajuda dos irmãos para que os irmãos contribuam com as bolsas para o acampamento, para as temporadas que vão iniciar agora, a temporada que vai iniciar agora no dia 5 de julho. A primeira semana começa no dia 5. Falando no acampamento também, após a oração final, nós vamos passar um vídeo rápido aqui, então se você puder ficar e assistir o vídeo do acampamento e puder colaborar, orando, fazendo propaganda do trabalho, faça isso. Haverá reunião feminina no próximo sábado, dia 5 de julho, às 15 horas aqui no prédio. Todas as irmãs estão convidadas a participar e trazer visitas. Lá no vestíbulo tem um cartaz falando sobre a reunião feminina. Horário de nossas atividades: domingo, escola dominical às 9h30, culto de adoração às 10h30, às quartas-feiras o culto online a partir das 20h15. Vamos ficar em pé, vamos orar e em seguida teremos o vídeo do acampamento. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Pai, agradecemos por mais uma oportunidade de aprender mais de Sua Santa Palavra, Pai, agradecemos por essa semana que está iniciando hoje, Pai. Abençoe, Pai, todos os pedidos, agradecimentos foram mencionados, abençoe todos os trabalhos da sua igreja, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Abençoe o decorrer desse dia, abençoe essa semana, Pai. Nos despeça, agora, Pai, para as nossas casas, com segurança, Pai. E ao que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Rapidinho. Vou colocar o vídeo em modo acelerado, para que você assista até o final, né? Vai dar metade desse tempo aqui. Vou deixar assim o som, senão vai ficar um pouco estranho.